Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens para os pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai Eterno, Pai bondoso, te damos graça por esse momento ímpar e singular que o Senhor tem nos preparado para nós cultuarmos a Ti, ó Pai, com alegria. Podemos assim, na beleza e na santidade que Tu és, louvar o Teu nome. Pai, eu peço que o Senhor possa me usar como um instrumento usado por Ti, e que possamos ouvir a Tua palavra, ó Pai, e que a Tua palavra venha de encontro com os nossos corações, e que venha haver, ó Pai, resultado em nossas vidas. Que essa palavra, a qual vai ser lançada, ó Pai, que possa cair em terra boa e que possa dar frutos bons, ó Pai, frutos que glorificam a Ti. Eis-me aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua igreja. Nos ajuda a compreender a Tua palavra e ter o entendimento que o Senhor quer nos passar nesta manhã. Eu Te agradeço por esse privilégio. Ó Pai, sou carente e necessito da Tua misericórdia. Eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, usa a mim. Eu Te peço em nome de Jesus, Te agradeço. Amém. Irmãos, uma passagem bem conhecida sobre Zaqueu. E antes de eu iniciar essa mensagem, eu gostaria de perguntar para a igreja: quem aqui é curioso? Quem é curioso aqui? O irmão Valmir foi o primeiro a levantar a mão e o mais sincero. Que os outros irmãos ficaram com as mãos abaixadas, né? Talvez com medo de levantar a mão. Quem não é curioso aqui, irmãos? Pois se tem um tema nessa mensagem de hoje, o tema que eu dei para essa mensagem é que a curiosidade que resultou em salvação. Então foi um ato de curiosidade que resultou numa mudança, uma transformação na vida de um homem. A Bíblia vai nos falar que Jesus, em Lucas 19, ele entra em Jericó. E Jericó é segundo os estudiosos, Jericó é a cidade mais antiga que tem. Mais antiga que tem. Ela tem mais de 9.000 anos, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela era uma cidade muito fértil, vamos dizer assim, uma cidade de comércio, uma cidade rica, onde tinha muito negócios, né? E geralmente as pessoas iam até Jericó para
tirar um lazer, vamos dizer assim, descansar, né? Uma cidade bonita que fica abaixo, mais ou menos 300 metros abaixo do nível do mar. A cidade ficava bem abaixo do nível do mar. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele entra em Jericó. Mas o interessante que antes de Jesus ele entrar em Jericó, quando ele estava a caminho de Jericó, ele encontra um cego que estava na beira do caminho, né? E a multidão, onde Jesus ia, a multidão cercava e gritava e sempre estava ali apertando. E Jesus, onde Jesus ele andava, sempre uma renca de pessoas ia atrás de Jesus, né? Jesus era um grande influenciador. E a Bíblia vai nos dizer que antes de Jesus ele chegar ali em Jericó, ele escuta um homem, um mendigo, que estava jogado no chão, cego, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E logo após, quando ele entra, a gente vê a história de um homem rico que alcançou a salvação também. É muito interessante porque Jesus ele nos mostra que ele não faz acepção de pessoas, que tanto o pobre e o rico carecem da misericórdia dele e necessita da salvação. Ele poderia muito bem não olhar para o mendigo e apenas passar, mas não, aquele mendigo chamou a atenção dele. E tem uma diferença aqui, que nós vemos um mendigo e vemos um homem rico, que precisa da misericórdia de Deus. Nós vemos um homem que precisava se levantar para vir até Jesus e alcançar a sua salvação, e nós vemos também um homem que precisava descer para alcançar a sua salvação. Um homem que era jogado e não tinha nenhum valor para a sociedade, e um homem que tinha grande importância, apesar de ser super odiado, né? Mas ele era um fiscal, né? Ele era um fiscal ali do governo romano. Então, Jesus ele nos mostra que ele não faz acepção de pessoas, que todos nós somos carentes da sua misericórdia. Jesus ele está indo a caminho de Jerusalém. Estava perto da Páscoa, quando ele está chegando ali em Jericó. E agora nós nos deparamos com o texto que eu gostaria de explanar com os irmãos, falando sobre esse homem chamado Zaqueu. A Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, para ele ter esse encontro com Jesus, ele precisou enfrentar alguns obstáculos. Nada é fácil na nossa vida, né, irmãos? Nada é fácil. Então, da mesma forma, não foi fácil para Zaqueu. Nós vamos ver no versículo de número 2, ó. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ou seja, Zaqueu, ele era um publicano. Publicano, ele era, como eu disse, né, uma pessoa que trabalhava para o governo romano. Hoje nós temos aí todo um sistema que consegue administrar, e o governo consegue saber muito bem quem contribui, quem não, quem paga, quem não paga. Não é verdade? Nós tenho até que fazer a minha declaração, né? Tenho que fazer até a minha declaração de imposto. E naquele tempo não tinha esse sistema todo. Então o governo romano ele confiava em algumas pessoas para poder reger da melhor forma essa situação. Então essas pessoas eram chamadas de publicanos. Mas só que o publicanos ele era odiado pelo povo de Israel, porque o povo de Israel ele já era um povo que estava sobre
opressão ali de Roma. Já era um povo que servia os romanos. Aí você me vê um homem que era também judeu, que agora ele se rebela contra o seu povo, sendo fiscal da Receita Federal de Roma, para poder cobrar imposto, ou seja, cobrar imposto, e ele tinha total liberdade de colocar em cima do que era pedido de Roma, ele tinha total liberdade de colocar um valor acima que ele quisesse do valor que Roma pedia. E o interessante é que a Bíblia fala que ele não só era um publicano, mas ele era um dos maiorais, ou seja, ele era chefe dos publicanos, ele era aquele que contratava outros publicanos, ele era um dos chefes. Então, ele tinha esse problema, esse obstáculo, as pessoas não gostavam dele, ele era odiado pelo seu povo, por ele ser um traidor da sua pátria. Nós vamos ver que Zaqueu, além dele ser um publicano, a Bíblia fala que ele enfrenta um outro obstáculo. Zaqueu, ele era rico, muito rico, e muita parte da sua riqueza vem do seu jugo sobre a sua própria nação, cobrando um imposto maior do que era devido. Desde que ele entregasse para os cofres de Roma o valor pedido, ele poderia cobrar o valor que ele quisesse. Então, nós sabemos que quanto mais você tem, mais você quer, não é verdade? E Zaqueu, então, cobrava um imposto pesado sobre o seu povo. Por isso que o povo odiava ele. Nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Zaqueu, ele teve que, no versículo 3, a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque uma grande multidão estava em volta de Jesus, e Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura, ou seja, uma grande multidão o cercava Jesus. Então, mais um obstáculo ele tem, a multidão. E agora, como que eu vou chegar e ver quem é Jesus, sendo que tem a multidão? Mais uma vez a multidão atrapalhando ali, né? Porque você vê que grande multidão, ela servia, ou melhor, ela seguia Jesus. Mas o interessante de nós vermos aqui, irmãos, é que nessa grande multidão que seguia Jesus, apenas 2 foi salvo. Que foi Zaqueu e que foi o cego que estava no caminho de Jericó. Mas a multidão, ela estava como um empecilho, tanto para Zaqueu como para o cego. Zaqueu não conseguia chegar até Jesus porque era pequeno, e a multidão cercava Jesus, e o cego estava sentado no chão, não conseguia ir até Jesus, e quando ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ainda a multidão falava, ei, cala a boca aí, fica quieto, está atrapalhando o mestre, ei, fica quieto aí, o mestre não quer saber de tu não. Os dois enfrentaram esses 2 obstáculos, e às vezes nós achamos ainda que a voz do povo é a voz de Deus, não é verdade? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Olha o povo aí, cala a boca, Zaqueu. O Zaqueu não, o cego lá, né? Fica quieto, né? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Devemos estar muito espertos a respeito disso. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Então ele enfrentava ali, então, um obstáculo físico. Ele não tinha estrutura. E ali em Jericó, havia umas parreiras, né, como a gente leu aqui, as figueiras, na realidade, brava, que eram umas árvores bem, como que eu posso dizer assim, bem robusta, com os galhos baixos, né, galhos grossos também, com bastante folhas, né, então tinha todo
um conforto, entre aspas, para Zaqueu ele conseguir subir ali e esperar Jesus passar. Então Zaqueu, ele sobe nessa árvore para ver Jesus. Zaqueu, ele enfrenta todos esses obstáculos. Você imagina, irmãos, um homem que era odiado pelo povo, um homem que era rico, ele teve que primeiramente descer do seu orgulho, porque você imagina um cara que era rico, ele acostumar estar em lugar de status, né? Um lugar preferencial aqui, né? Zaqueu. Agora não. Ele tem que descer do seu orgulho para poder subir na árvore. Nós vamos ver que Zaqueu ele enfrenta esses 5 obstáculos. E a Bíblia vai nos dizer, no versículo 5, que Jesus, quando ele chega até onde estava Zaqueu, a Bíblia fala que Jesus ele olha para cima e vê Zaqueu primeiro. Talvez Zaqueu estava lá em cima da árvore procurando, cadê o Jesus? Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Eu quero saber quem é Jesus. Zaqueu ele estava muito curioso em querer saber quem era Jesus. Quem é esse Jesus que as pessoas tanto falam? Quem é esse Jesus a qual essa multidão o segue? Quem é esse Jesus que cura o cego? Que levanta ali o coxo? Quem é esse Jesus? Eu quero saber quem é esse Jesus. Mas, enquanto ele estava procurando Jesus, Jesus o vê primeiro. E isso é algo bem interessante, porque nós temos o costume de dizer, né? Não, eu aceitei a Jesus, não, eu encontrei Jesus. Nós usamos essa expressão errada, porque não é Jesus que está perdido, quem está perdido era eu e você. Então Jesus nos encontrou, nós é que estávamos perdidos. Jesus viu primeiro Zaqueu, Jesus encontrou Zaqueu. E o interessante é que quando Jesus ele fala no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele viu Zaqueu, e ele fala assim, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Jesus, ele fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. A salvação na vida de Zaqueu era questão urgente. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém pousar em sua casa. Desce depressa, Zaqueu. Zaqueu, você quer conhecer quem sou eu? Então, Zaqueu, desce depressa. Para você me conhecer. Porque não adianta nós queremos conhecer Jesus de longe. Para conhecermos Jesus, nós temos que estar com Jesus, caminhar com Jesus, andar com Jesus. Você vê que Jesus ele fala para ele, Zaqueu, desce porque me convém pousar na sua casa. Jesus fala para Zaqueu que ele quer ter um relacionamento maior com Zaqueu. Eu quero ter, Zaqueu, intimidade contigo. Tu quer me conhecer? Tu quer me conhecer realmente? Então desce, Zaqueu. Se aproxima-se de mim. Vamos ter intimidade. Eu quero ter intimidade. Eu quero ter um vínculo com você. Eu quero que você me conheça. E a Bíblia vai nos dizer, e ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Versículo 6. Zaqueu, ele desce com toda a pressa, ele escuta o chamado de Jesus, ele entende o chamado de Jesus, e ele desce com toda a pressa. E com alegria. É muito, às vezes comum a gente ouve por aí que ser cristão é ser chato, né? Ser cristão é ser chato, você não vai curtir a vida, né? Poxa, você quer
Você quer conhecer a Jesus? Você fala para alguém, não, agora não, deixa para mais tarde. E a salvação, irmão, não pode ser prolongada para mais tarde. Não, amanhã eu vejo, né? Deixa que amanhã eu vou pensar. A salvação é hoje, é já, é agora. Se você ainda não conhece esse Jesus, se você ainda não teve esse contato com Jesus, corra. A salvação é para já, é urgente, porque amanhã você não sabe se está vivo. O amanhã fez o coração de Faraó endurecer. Foi o amanhã. Você está entendendo? Talvez amanhã você não tenha a mesma disposição que você tem hoje. Talvez você não está tão sensível amanhã como você está hoje, ouvindo essa palavra. Então a salvação, ela é urgente. Zaqueu, desce depressa, é urgente que você precisa ser salvo. A transformação precisa entrar na sua vida urgente. É hoje, é já. Então as pessoas elas falam, deixa para amanhã. Não, eu tenho que aproveitar a minha vida. E o que é aproveitar a vida? Se não estar do lado de Jesus Cristo. Viver o melhor momento da sua vida. Viver o ápice, né? A melhor fase da sua vida é estar com Cristo. Porque isso que as pessoas lá fora dizem que é alegria, será que realmente é alegria? O diabo, ele promete prazer, mas ele te cobra com culpa. Ele te dá prazer, mas ele te cobra com culpa. O diabo, ele promete liberdade, né? Eu sou livre, não, eu quero curtir a minha vida. Mas na realidade ele te aprisiona. O diabo, ele te oferece vida, mas na realidade o que ele quer é a sua morte. A multidão, vendo isso, você vê como que são as pessoas, né? Poxa, a multidão vendo Jesus, encontrou Zaqueu desce depressa, o recebe Jesus com alegria, com felicidade, porque é isso que Jesus ele nos proporciona, é alegria, é felicidade, é perdão, é salvação, é isso que Jesus ele nos proporciona. A multidão vendo isso podia pensar, poxa, que legal, Jesus encontrou esse homem, Zaqueu, quem sabe agora ele vai ser mudado, vai parar de cobrar, né, juro sobre juro, em cima da gente, vai ter uma mudança na vida desse homem, mas não, ao contrário, as pessoas questionam, reclamam. Às vezes é assim na nossa vida, não é verdade? Às vezes, de vez nós nos alegrarmos com a salvação de alguém, se a gente puder, às vezes condenava, né, uma pessoa, não é verdade? Meu Deus do céu, isso aí merece direto, não merece nem ter esperança isso aí, o cara é tão ruim que não merece ter chance. Quem somos nós, irmãos, para dizer para alguém quem tem chance ou quem não tem chance? Quem sou eu, quem é você para falar isso para alguém? Quem éramos nós na fila do pão para falar, eu sou merecedor de alguma coisa? Que eu saiba, aqui só tem pessoas que são carentes da misericórdia de Deus. Pessoas que viram que são pecadoras, pessoas que viram que não prestava, pessoas que viram que não servia para nada e buscaram isso. Eu quero Jesus porque eu não sirvo para nada. E talvez, né, como nós vamos ver no final aqui, talvez você nem se sinta digno de estar aqui. E realmente não somos dignos. Essa é uma verdade. Confirmo para você. Eu não somos dignos de estar aqui. Porém, a misericórdia de Deus nos alcançou. Porém, o Filho do Homem, ele veio buscar aquele que estava perdido.
se você se acha perdido, se você se acha indigno, você está no lugar certo, porque é essas pessoas que Jesus está procurando. Essas são as pessoas que Jesus quer. Essa é a pessoa que Jesus ele quer transformar. Jesus ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Se você está aqui e se sente doente, sente que você não é digno, você está no lugar certo. Pois nenhum de nós aqui somos dignos de nada. Versículo 8 ao 10 ele diz assim, ó. Entretanto, peraí, deixa eu ver essa tradução aqui que é melhor, NVI. Versículo 8 diz assim, ó, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você vê que Zaqueu, a primeira atitude dele, quando ele recebe Jesus em sua casa, ele fala, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. Olha que mudança. Olha que mudança extraordinária. Um homem que não dava nada, apenas tirava do povo. Zaqueu, ele tinha o hábito de tirar só. É meu, egoísta, vem, né? A sua riqueza foi construída assim, roubando, tirando, extorquindo, um povo que já era extorquido ali, ele botava um jugo maior ainda e pegava mais ainda, e a sua riqueza foi construída dessa forma. Então, um homem que costumava pegar, hoje, ele fala, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. Para um homem rico falar isso, é muito difícil, não é verdade? É muito fácil, eu estava vendo aqui uma passagem quando Jesus está com o jovem rico, né? E o jovem rico fala que fazia isso, fazia aquilo, que estava tudo certo. Jesus falou, ó, pega agora os seus bens, vende tudo e dá aos pobres. Ele se entristece na hora, porque ele era muito rico, a Bíblia diz. Então, a riqueza já tinha tomado o seu coração. E não, a Bíblia fala que não tem como nós servirmos a 2 senhores. Ou a gente vai obedecer a um e deixar o outro de lado, ou assim, vice-versa. Não tem como servir a 2 senhores, não é verdade? E até os apóstolos, no meio dessa conversa, no capítulo anterior, 18, você vê isso, eles falam, ó, nós deixamos tudo para seguir a Jesus. Mas é mais fácil, né? Alguém que não tem nada, deixar nada, é mais fácil. Agora, alguém que tem muita coisa, deixar aquilo para trás, é mais difícil. Por isso que Jesus fala para o jovem rico, por isso que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele não está querendo dizer que o rico não vai entrar, mas é difícil porque o rico, né, a pessoa, na realidade, né, não é o rico, a pessoa que tem o dinheiro como o seu senhor, vive em prol daquilo, servindo o Deus Mamon, né, o Deus do dinheiro ali, não tem como ele servir a outro, o Deus verdadeiro, porque ele já serve um. E isso que Jesus ele queria trazer para Zaqueu, e Zaqueu compreendeu isso rápido. Foi uma sacada rápida de Zaqueu. Senhor, eu vou devolver, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E olha que extraordinário que ele fala isso, porque nós vamos ver que depois ele fala, e se eu tenho roubado alguém alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí eu te digo, irmãos, o que é salvação se não mudança de vida?
esse homem realmente, ele encontrou a salvação, porque houve transformação. A salvação, ela requer transformação. Não dá para nós servirmos a Jesus e permanecer na vida errônea que nós tínhamos. Eu falo isso no passado porque eu espero que isso seja passado. Não tem como nós servirmos a Jesus vivendo a vida errônea que nós vivíamos outrora. Tem que haver mudança. Jesus, ou melhor, o apóstolo Paulo, ele fala lá na carta 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem como nós viver no velho homem. Foi falado isso lá na igreja de Roma, poxa, se a graça ela aumenta por conta do pecado, vamos pecar mais ainda, que a graça vai aumentar mais ainda. Mas o apóstolo Paulo fala, como que nós vamos praticar essas coisas, sendo que nós já morremos para ela? Não tem como, você morreu. Zaqueu, ele teve uma mudança extraordinária na sua vida, isso é salvação, é mudança. Irmãos, com certeza ali em Jericó, havia pessoas com mais caráter do que Zaqueu. Com certeza ali em Jericó, havia pessoas que tinham mais, como que eu posso dizer, que era mais respeitada por conta do seu caráter, da sua honestidade do que Zaqueu. Poderia ser essas pessoas, mas Jesus, ele salva o homem que era um dos mais odiados, era a figurinha carimbada ali do povo, né? Que odiava Zaqueu. O cara mais odiado ali, naquela situação, é o homem que Jesus ele vai e salva. E isso nos mostra uma grande lição, porque a salvação não é por méritos. A salvação não é por méritos, não é pelo o que você faz que você vai ser salvo. A salvação não é por méritos. A salvação foi por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que Ele se entregou na cruz por mim e por você. Por isso nós somos, porque todos nós somos servos inúteis e carecemos da misericórdia de Deus. Então, Zaqueu ele não tinha méritos nenhum, era ladrão, roubava o povo, era rico, tinha o Deus Mamon ali, controlava a sua vida, né? Ele não tinha, como que eu posso dizer, não tinha nada de belo nele que poderia ver, que, né, chamasse a atenção de Jesus, de alguma forma. Ele foi salvo, não foi porque ele pegou e deu a metade dos seus bens, não foi porque ele restituiu ao povo a qual ele roubava 4 vezes mais, porque tudo isso, todo esse ato que ele fez, é apenas a evidência da salvação. Ele não foi salvo porque ele deu tudo. Na realidade, ele foi salvo e por ele ter sido salvo, foi que ele fez isso. Então, a evidência da salvação, a salvação ela traz evidência, ela traz transformação, ela traz mudança. Você vê, e quão bom é a pessoa falar, nossa, eu conheci esse cara aí, eu conheci essa mulher assim, assim, assado, e hoje, olha como essa mulher está. Então, irmão, para nós concluirmos essa mensagem, eu quero te dizer que o Evangelho não é apenas informação.
o Evangelho é transformação. O Evangelho de Jesus Cristo não é só informativo, não é apenas uma informação, ele é transformação. Não é só conhecimento, não é só um conjunto de dogmas, de leis, a qual nós estudamos e achamos interessante e não colocamos em prática. Nós temos que procurar viver o Evangelho. O Evangelho tem que fazer efeito, e quando ele faz efeito, quer dizer que nós entendemos. Se por acaso não está fazendo efeito, alguma coisa está errada. Nós temos que nos avaliar, fazer aquele exame, como a gente lê na ceia, um exame ali, e ver o que está acontecendo, porque tem que haver efeito, tem que haver mudança. Imagina, irmãos, imagina que aqui hoje é Jericó. Imagina que aqui hoje é Jericó. Talvez essa poderia ser a única e última oportunidade de Zaqueu. Jesus, ele estava indo em caminho de Jerusalém, para a Páscoa, para a morte. Jesus, ele estava caminhando para Jerusalém, e ele passou por essa cidade. Talvez essa seria a única oportunidade de Zaqueu. Talvez ele não ia conseguir mais ver Jesus, saber quem era Jesus, ou ter essa mudança. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, se vamos estar vivos, ou se o nosso coração vai estar endurecido. Então, você imagina que hoje aqui é Jericó, e você imagina que hoje Jesus está passando aqui. E aí eu te pergunto, não sei se todos aqui são cristãos, e aí eu te pergunto, você vai deixar a oportunidade de passar? Talvez hoje seja a sua última oportunidade. Talvez hoje foi o momento propício que o Senhor preparou para você ter esse encontro, para você mudar de vida, ser transformado, para você ser mudado, ter uma metanoia, uma mudança de mente, você ser uma nova criatura. Hoje é o dia, hoje é o momento, agora é a oportunidade que você tem de você escutar as mesmas palavras que Jesus falou para Zaqueu, que hoje houve salvação nessa casa. Se por acaso todos aqui foram salvos em Cristo, que a gente possa guardar essa mensagem no nosso coração e saber que o Evangelho, ele é transformador, que nós temos que permitir essa transformação. Depende de mim, depende de você, deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, para que haja mudança, para que nós venhamos se despir do nosso velho eu, da nossa velha criatura, para que a gente venha descer depressa, para que esse milagre venha acontecer na nossa vida, para que essa mudança venha acontecer. Hoje é o dia, agora é a hora. Amém? Eu deixo essa mensagem para os irmãos. Se porventura tiver alguém, nos procure no fim do culto, senão que Deus possa abençoar a igreja. E eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus Cristo.